Bom dia, meninas do meu coração, mulheres lindas. Estamos aqui para passar o terceiro dia do nosso devocional Plenitude, dessa jornada. E o dia de hoje, o tema é Deixe doer e viva o processo. E o texto dele está lá em Atos 9, 10 a 16. Vocês podem ler depois. Eu vou ler com vocês. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse texto ele fala de um sofrimento duplo, né? Fala que Deus estava agindo na vida de Saulo nesse dia, nesses dias, depois de ter literalmente o derrubado do cavalo e ter feito ele perder a visão e ser levado diante de pessoas que ele perseguia. No coração de Saulo havia um medo, porque ele estava passando por uma transformação. Depois de conhecer quem era Jesus, ver Jesus face a face, né? Ver Jesus ali quando ele caiu do cavalo. E Saulo, nesse tempo, ele estava com medo, porque ele estava matando os cristãos. Ele estava perseguindo os cristãos. E nesse momento, ele estava inteiramente entregue nas mãos dos cristãos. E Ananias, por sua vez, também estava com medo, porque ele estava indo atrás de uma pessoa que estava com autorização para prendê-lo, né? Para prender os cristãos e levar perante os sacerdotes, né? E foi um tempo de intensa dor, profunda dor, tanto para Paulo quanto para Ananias, né? Ele não enxergava mais, ele precisava ser conduzido por outras pessoas. Ele tinha que ter completa dependência de Deus. Ele aprendeu nesses dias que ele teria completa dependência de Deus e de Jesus. Nesses 2 últimos dias, nós entendemos que a mentira entrou na nossa vida, nós entendemos como Deus nos fez para ser, o que Deus quer de nós. E como a mentira tem distorcido a nossa imagem, né? A gente às vezes mente por ter uma estratégia de rejeição, para fugir da crítica, para fugir da humilhação. E a mentira tira a nossa consciência. E muitos prejuízos eles trazem. E agora, o deixe doer e viva o processo é que nesse tempo que a gente vai viver, que a gente está vivendo de um processo de transformação para sermos quem Deus nos chamou para ser, esse processo vai doer. Vai doer muitas vezes para a gente pedir perdão, para a gente se humilhar, quando a gente começa a perceber que nós não temos sido aquilo que Deus nos chamou para ser, quando a gente começa a ter consciência da nossa real identidade, que não é a identidade que nós passamos para os outros, a gente passa uma coisa e vive outra. Olhar para trás, ver alguém que nos feriu, trazer essa mágoa de volta e liberar perdão para viver de um jeito novo, para viver de uma forma nova, tudo isso vai doer, né? Pedir perdão para as pessoas, pedir perdão para nós mesmos, tomar consciência dos nossos erros, tudo isso vai doer. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é, não fujam dessa dor. Não fujam do constrangimento, do desprazer, da humilhação. Se for preciso humilhar-se, se humilhe. A palavra diz que aos que se humilham, Deus os exaltará. Então, se humilha, vive o processo de transformação todos os dias de verdade, né? Com verdade, com humildade e com coragem, né? Com coragem, verdade e humildade. Viver esse processo de transformação todos os dias. Deixe que a palavra de Deus encha seu coração, produza fé
esperança e amor. À medida que a sua alma se alimentar da verdade de Deus, seu espírito vai ser fortalecido e você vai conseguir passar por esse tempo para se tornar cada dia mais parecida com Jesus, com aquele que Ele nos fez para ser, para sermos imitadores de Cristo, né? E Ele nos mandou seguir os passos dele. Deus tem uma vida abundante para cada uma de vocês. Deus tem uma vida abundante para cada uma de nós. E nesse dia, né, nesse dia 3, que essas tarefas que têm sido feitas no dia 1 e no dia 2, que isso possa impactar seu coração, né? Releia, leia novamente, faça de novo, peça para Deus esmiuçar seu coração, para você entender a sua real identidade e para que você possa, com verdade, se livrar das mentiras que têm acontecido na sua vida e, com verdade, começar a viver um processo de ser a mulher que Deus transformou, pediu para você ser, que Deus te fez para ser. Amém? E temos tarefinhas de novo. Então, eu peço que vocês relacionem no seu caderninho 5 decisões que vocês tomam hoje, que vão mudar grandes e pequenas coisas na sua vida. 5 decisões que você precisa nesse processo para ter uma vida plena. Daí hoje você vai colocar na vida devocional, ou na saúde, ou na família, ou na casa. Então, 5 decisões que vão mudar a sua vida. Eu amo vocês, um beijo, até amanhã. Amanhã tem mais.